Euler, como é que estás, engenheiro Arnaldo? Quando o assunto é avaliar o Euler. Ainda estás massa? Ok. Estás mal. Ok, temos três condutas. Era naquele sistema que nós tínhamos montado antes. Essas três condutas se encontram em um certo ponto de análise. Vamos considerar que este ponto já é aqui no meio. Vamos tirar esses eixos para não nos atrapalhar. Acho que é o que a engenheira estava perguntando. Se os eixos estão exatamente assim. Hoje eles são colocados aqui no meio, a referência está aqui no meio. X, Y, Z. Este tem que estar exatamente paralelo a essas paredes laterais. Esse é o eixo X. E este também tem que estar paralelo também a essas paredes. Continua. E este é que seria o eixo Y. Ok? Engenheiros, aqui o que nós devemos prestar muita atenção é exatamente nas nossas condutas. Onde é que a nossa conduta está? Nossa conduta tem que estar sempre paralelo ao eixo. E sempre tem que estar em um plano, ou plano XY, ou plano XY. Aliás, aqui seria XY, aqui seria, qual é que seria o plano? YZ. Então, caso um dos planos esteja inclinado, é a nossa obrigação rebater este plano. Por exemplo, este plano está inclinado a quantos graus? Este plano. Está inclinado a quantos graus? 35 graus. O plano está inclinado e leva consigo uma certa conduta. Esta conduta, se forem a ver, ela está exatamente paralela ao eixo, que estaria aqui no meio, porque é como se pudéssemos dizer que teríamos o eixo aqui que segue o plano. Então a conduta está exatamente aqui neste eixo. Essa conduta não precisa ser rebatida. Esta seria a nossa conduta 2. O que acontece? A água vem da conduta 2 ou vai para a conduta 2? Vai para a conduta 2, então. Aqui a água vai, na verdade é reservatório, vai para o reservatório 2. Ok. Depois temos uma outra conduta 3. Essa conduta 3, ela não está alinhada com o eixo, ela está fora do eixo. Quantos graus? 20 graus fora do eixo. Então seriam uns 20 graus afastados. Aqui assim. Esta seria a nossa conduta 2. Aqui temos 20 graus. Ok? A água sai do reservatório 3. A água sai do reservatório 3 ou vai para o reservatório 3? Sai. Então, se está a sair deste reservatório, o reservatório está aqui, né? Então a água sai desse reservatório. Aqui e entra na conduta 3. Aqui a água sai da conduta 2 e entra no reservatório 3. Aqui é a conduta 1. A água sai da conduta 1 e entra no reservatório, sai do reservatório 1 e entra na conduta 1. Então, nesta daqui, nós estamos pelo menos estamos alinhados. Então, quer dizer que a conduta 3, a conduta 1 está aqui abaixo, está no plano Z, Y e faz um certo ângulo. Qual é o ângulo? 45 graus. Com quais eixos? Acho que o eixos é 45 graus para cá. Bom, aqui vamos começar já a nos rodear. Aqui é onde entra a análise do estudo global dos planos de Euler. Estamos naquele ponto de bifurcação ali no meio, onde então todas as águas chegavam a se encontrar, é o ponto B.
Então, aí até colocar o pormenor do ponto B. Este pormenor do ponto B, depois de fazermos todo aquele estudo, aquele cálculo lá, o que nós queríamos saber para fazer esse estudo tem que ser as características da conduta 1 relativamente ao caudal. Qual é o caudal da conduta 1? Qual é a área da conduta 1? Qual é a pressão no ponto B, mas para a extremidade da conduta 1? Se tivermos isto, já estamos minimamente passando por aí. Para a conduta 1, 2, 3, precisamos desses dados aqui. Então não vou colocar aqui 1, 2 ou 3, né? Caudal de I, área de I, por aí vai. Este é o primeiro passo. E neste primeiro passo é feito lá. Depois precisas fazer o segundo passo. Isso quer dizer que depois de teres essas características aqui e tal, depois de teres essas características aqui, precisas calcular duas coisas. É, sim. Vamos estudar aqui. Não é docente, não é estudante. Então, meus engenheiros, depois de chegar aqui, preocupe-se em calcular duas coisas em cada conduta. A força que essa conduta precisa ter para impedir a saída do líquido. É como se eles tivessem feito um seccionamento ali no ponto B. Né? Um fecha aqui, outro fecha aqui, outro fecha ali. Nós sabemos que a água vem da conduta 1, sim, vem da conduta 1 e da conduta 3 e sai pela conduta 2. Então, precisamos saber o quê? Qual é a força necessária para impedir que esta água saia. Este é o grau I. Como é que se calcula a força, engenheiros? Com esses dados que nós temos aqui. São esses que vamos usar. Estão a ver, né? Tem que ser pressão vezes a área de cada uma das condutas. Depois precisamos calcular também a quantidade de movimento. Como é que nós calcularíamos a quantidade de movimento? Existe uma fórmula, né? Não sei se vocês têm aí a fórmula. Existe uma fórmula para a quantidade de movimento. Massa específica, caudal, velocidade. Então, qual é a unidade da quantidade de movimento? Estará em que unidade? Se usarmos assim como está a fórmula, a massa específica seria quanto? Estamos falando da água. Segundo estava escrito, Será quanto? Isso é quilograma. Será quanto? Quilograma. Não calcular. Estás a verificar a unidade. Este está em que unidade? Quilograma, É quanto o valor? a unidade. O valor? Não. É 1000 quilogramas. Então, se calculares assim, considerando 1000, terias aqui a unidade em Newton. Mas se consideras 1, aqui vais ter caudal vezes velocidade de o quê? Velocidade em termos de fórmula. Como é que se calcula? É caudal sobre a. Então, aqui, onde tem velocidade, pode substituir caudal sobre a área. Estão vendo? Então, quantidade de movimento, consideramos que este seria 1, para que a nossa unidade não fosse Newton, fosse kN. Então, aqui é mais fácil colocar caudal ao quadrado sobre a área. Então, a quantidade de movimento vamos considerar como sendo caudal ao quadrado sobre a área e a unidade será em kN. Força. Se calcularmos a pressão em quilopascais, vamos ter aqui a unidade da força em kN. Depois daquilo que nós vimos lá, vamos precisar retirar esses dois. Que são esses dois que entram aqui. Só. Para cada conduta. Depois o que é que faríamos?
iríamos rebater. Este é o terceiro passo já. Irias fazer os rebatimentos. Os rebatimentos vamos fazer aqui. No terceiro passo. Precisas fazer os rebatimentos para quê? Para ter a força resultante no eixo X, a força resultante no eixo Y e a força resultante no eixo Z. E como é que se calcula a força resultante no eixo X? A força resultante será igual ao somatório de todas as forças que atuam no eixo X. Vais escolher o sentido que achas conveniente, faz o somatório e, no fim, tens a resposta. Depois precisas fazer o somatório das forças em Y. Sempre vamos adotar positivas as forças que seguem o sentido do eixo. Depois vamos fazer também aqui o somatório das forças em Z. Somatório das forças em Z. Para determinar a força resultante em Z. Positivas forças que seguem o eixo. Bom, esta é a convenção dos eixos. Esta é a convenção dos eixos, mas precisamos nós saber qual é a convenção da quantidade de movimento, qual é a convenção da força, como é que nós vamos orientar. Quantidade de movimento em M é positivo. Quantidade de movimento que sai é negativo. Aqui estamos juntos. Isso é convenção da própria quantidade de movimento, mas terá aquela convenção do somatório, não podemos nos esquecer. Então, sendo assim, faríamos os rebatimentos, deixaríamos aí, passou os rebatimentos, iriam continuar com o cálculo, mas já. Então, vamos lá. Quantidade de movimento está em K. Então, esta quantidade de movimento M1, o resultado que nós calcularíamos aqui, iríamos manter ele como sendo positivo, porque esta quantidade de movimento está em K. Para impedir a saída do líquido, como é que devemos orientar a nossa força? A sair ou a entrar? A entrar, assim. Para evitar a saída. Que a água saia. Se nós vamos cortar esta parte e fechar, levar, já está. Podes mostrar, acho que essa parte vão pegar, não precisa ser gravada.